e vamos nos aprofundar ainda mais no mistério da Santa Missa. Sejam bem-vindos ao meu canal de catequese. O último vídeo que eu postei aqui eu estava explicando para você os tempos da missa e como esse é um assunto muito importante, por isso ele foi dividido. Então eu quero continuar de onde eu parei. Essa é a segunda parte da aula. Caso você não tenha visto a primeira, vou deixar aqui embaixo o link. Você vai entender melhor essa se você tiver assistido a anterior, tá bom? Inscreva-se no canal Rosas do Evangelho, ative os sininhos da notificação, compartilhe com os amigos. Aqui eu pretendo colocar ainda muito conteúdo para vocês aprenderem. Então, sem mais delongas, vamos começar a aula de hoje. E aí, o que não pode faltar numa missa? O pão, corpo de Jesus, o crucifixo, a imagem de Jesus na cruz. Claro, o sacerdote, o altar e o corporal, que é aquele lenço branco que o sacerdote estende sobre o altar para colocar o cálice, representando o lençol onde o corpo de Jesus foi envolto quando ele morreu. Ah, e esse tecido não pode ser qualquer um não, viu? Ele é feito de linho ou outro tecido nobre e digno na cor branca, pois significa a pureza e reverência ao altar, e a toalha também representa os panos que Jesus foi envolvido, lembrando a presença e a dignidade da Eucaristia. Ou seja, é verdadeiramente o corpo de Cristo que é depositado ali. Consegue ver que nada na missa é sem propósito? Ou simplesmente porque alguém quis que fosse assim? Também não pode faltar o cálice na missa, nem a patena, que é o prato onde se colocam as hóstias consagradas, nem velas, o missal, que é aquele livro grande, que de longe parece uma Bíblia, que é o livro que contém as orações que o sacerdote deve fazer. Também temos o vinho e a água. O vinho, sangue de Cristo. A água representa também o lado humano de Cristo, pois Cristo também sentiu fome, sede e dor, assim como nós. E do alto da cruz, quando perfurado pela espada do soldado, do seu peito aberto saiu água e sangue. E tudo isso é essencial para a missa. Vamos voltar aos ritos. Qual é o primeiro? Ritos iniciais, onde a missa começa com um canto alegre, com a procissão de entrada. O sacerdote é o último a entrar, e assim que pisa no altar, o sacerdote beija o altar em sinal de respeito ao Senhor e saúda a todos com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missa então se inicia e respondemos amém, que quer dizer sim, com certeza, estou feliz, concordo de estar aqui. Assim que acaba esse primeiro canto, o sacerdote nos convida ao arrependimento. Quando vamos a uma comemoração, nós queremos estar limpos, não é mesmo? Bonitos, arrumados, pois além do nosso corpo, a nossa alma precisa estar limpa e perfumada. E essa limpeza na alma é feita por Jesus, nesse momento onde o sacerdote nos convida a pensarmos sobre os nossos erros, os nossos pecados e pedir perdão a Deus. É um momento de reflexão, onde pensamos se em alguma das nossas atitudes nós ofendemos e machucamos a Deus e ao nosso próximo. O sacerdote diz: irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas diante do Senhor. Passe um minuto de silêncio. E nesse momento inicia-se o canto Kyrie eleison, que significa Senhor, tende piedade. Kyrie eleison, e esse termo vem do grego. O sacerdote então ergue as mãos e nos perdoa de nossos pecados. Cantamos então o nosso hino de louvor, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Glorificamos a Deus assim como os anjos cantaram naquela noite em que Jesus nasceu na manjedoura, em que eles entoavam o canto. O sacerdote então faz uma oração e dá por fim os ritos iniciais. Agora inicia-se a liturgia da palavra, pois como se diz no Salmo 119, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés
e luz para o meu caminho. Atenção, hein? Esse é um daqueles momentos que não é para você ficar levantando, passeando para ir no banheiro, pois eis que chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Devemos prestar muita atenção, e mesmo que ali tenha alguma coisa que não entendemos de primeiro ou alguma palavra difícil, não tem problema, porque vai chegar o momento do sacerdote nos explicar tudinho. Por isso é muito importante prestar atenção quando o sacerdote está a nos falar, pois é ele que, pelo ministério da igreja, tem a permissão para ensinar a palavra de Deus, que está galgada na tradição da igreja que vem desde os apóstolos. O que o sacerdote explica hoje para nós é a mesma coisa que São Paulo exortou os primeiros cristãos das primeiras comunidades, como aos Coríntios, aos Colossenses e a muitos outros. Vem então o primeiro leitor. Essa primeira leitura pode muitas vezes ser algo vindo do Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo nascer. Em seguida vem os Salmos. Os Salmos são poemas cantados a Deus, pois Santo Agostinho ensinou que cantar é orar 2 vezes. Cantando a oração, ela se torna mais forte. Mas claro, às vezes também é lida em vez de cantada. Depois vem a segunda leitura, que são lidas as obras que os discípulos de Jesus deixaram escritas, como as cartas de São Paulo, de São Pedro, São João. Eles escreveram primeiro e ao longo do tempo a igreja foi reunindo todos esses escritos que foram guardadas para chegar até nós por meio da Bíblia Sagrada. Atenção, vai chegar o momento mais importante. O coroinha vem na frente para anunciar. Geralmente carrega o turíbulo, que é esse instrumento que pode ser colocado incenso, pode vir também com velas, pois agora é o evangelho que será lido pelo sacerdote. Por que somente o padre lê o evangelho? Lembra que eu te falei que ele é o ministro de Jesus? Ele fala como o próprio Cristo e nesse momento sempre será lido um dos evangelhos, seja o evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos ou de São João. E nesse momento ficamos de pé, pois isso significa respeito e atenção. Assim que o sacerdote finaliza a leitura, nós nos sentamos para compreender as palavras do evangelho, pois agora é o momento que o sacerdote nos explica. Esse momento é a homilia, onde o sacerdote vai explicar o evangelho, vai fazer também comentários sobre a primeira, a segunda leitura e também sobre o salmo. Assim que ele termina, nós nos levantamos novamente para professarmos a nossa fé. Esse é o momento em que rezamos o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O credo tem 12 artigos. São quantos apóstolos? 12. A tradição nos diz que cada um dos apóstolos escreveu um daqueles artigos para ensinar as pessoas no que acreditamos. Acreditamos nisso que está no credo. É muito importante ter fé em tudo aquilo que é dito, pois se não acreditamos naquilo, não estamos em comunhão com a nossa fé. Olha, problemas de dúvidas, de fé todos temos. Te contei até a história do padre que não acreditava que Cristo estava ali presente e então aconteceu o milagre de Lanciano. Então, se você tem alguma dúvida, é muito importante você ir atrás, tentar conhecer, pergunte ao sacerdote, ao catequista da sua paróquia, procure na internet também, acesse o catecismo online, você pode comprar também físico, não há desculpas para não conhecer a beleza da nossa fé. Terminado o credo, fazemos então as orações dos fiéis, que são as orações coletivas, voltadas às questões humanitárias, ao todo povo, e assim termina a liturgia da palavra. Atenção, mais silêncio ainda, pois agora é a liturgia eucarística. Eucaristia também vem do grego, que significa ação de graças, agradecimento. Esse é o nosso momento de ficar pertinho de Jesus, assim como os apóstolos na última ceia. Acontece a apresentação das oferendas. Sabe a patena? Aquele pratinho que o sacerdote coloca a hóstia que será consagrada? Nesse momento é o nosso oferecimento, ou seja, tudo aquilo que queremos oferecer a Deus como súplica, como agradecimento, é nesse momento que começamos a fazer. Podemos rezar por algo pessoal nosso, podemos rezar pela saúde de alguém, pela alma de alguém que já faleceu, agradecer por aquela graça já concedida, enfim, por tudo. É nesse momento que o vinho e a água é levado até o altar
altar para o sacerdote e aqui começamos a reviver a entrega de Jesus por nós. Vê como é importante esse momento? As pessoas estão rezando, oferecendo suas vidas a Deus. Não é hora de cutucar e conversar com a pessoa do lado. Começa a oração eucarística, onde o sacerdote começa: o Senhor esteja convosco. E nós dizemos: Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças novamente, é nosso dever e nossa salvação. Nos unimos todos para dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana é uma palavra que vem lá do hebraico, que nunca chegou a ser traduzida, mas é como um grito de alegria. É então o momento da consagração, onde ele diz exatamente as mesmas palavras que Jesus disse na quinta-feira. Você pode conferir na Bíblia. Assim que ele ergue o pão, ele diz: Tomai todos e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Silêncio, agora é o sininho a tocar. E ele então continua, erguendo dessa vez o cálice: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e para todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E o sininho toca novamente. Eis o mistério da fé. E então nós, enquanto assembleia, dizemos todos em voz alta: toda vez que se come desse pão, toda vez que se bebe desse vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua vinda. Nesse momento, o sacerdote então nos convida a rezarmos todos juntos o Pai Nosso, essa oração tão conhecida. Ah, mas tem um pequeno detalhe: quando rezamos o Pai Nosso na missa, nós não dizemos o amém, sabe? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Não, na missa nós não falamos o amém. Por quê? Porque o amém significa que a oração acabou. Só que a oração não acabou, porque o sacerdote continua a rezar. E é só então quando ele termina é que dizemos finalmente o amém. Nesse momento, o sacerdote nos convida a darmos a paz de Cristo. Temos que ter um pouco de cuidado com esse momento, porque a paz de Cristo não é um momento para virar algazarra. Então nós podemos cumprimentar a pessoa que está do nosso lado, de modo sempre discreto. A paz do Senhor esteja convosco, paz de Cristo e só. Não há necessidade de abraçar, agarrar e muito menos levantar-se do seu banco para ir dar a paz de Cristo para uma pessoa que está sentado bem longe de você. Dê a paz somente para as pessoas que estão ao seu lado, pois assim que termina esse breve momento, começa o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Esse é um momento sublime de atenção, silêncio e contemplação, pois nesse momento o sacerdote ergue a hóstia, está acontecendo o maior milagre, a transubstanciação. Esse é um momento de adoração. Podemos nos ajoelhar e ficar mais recolhidos. E aí vem o melhor momento, que é a comunhão de fato. O sacerdote serve Jesus àqueles que estão ali no altar, também conta com o auxílio dos ministros extraordinários da comunhão, que vem junto do padre entregar Jesus eucarístico a nós. Quando ele ergue e diz corpo de Cristo, nós dizemos em alto e bom tom, amém. Retornamos ao nosso lugar, nos recolhemos e rezamos. Esse é o momento mais esperado. Jesus Cristo está no seu coração. O sangue dele está correndo nas suas veias. O coração dele está no seu coração. Imagina o seguinte: você foi convidado para ter uma audiência com o rei, com o presidente, com uma pessoa muito importante, que é capaz de resolver os seus problemas, não importa de que matéria eles sejam, que é capaz de te ajudar e que, acima de tudo, é capaz de te amar, de reconfortar, de te dar a paz. É esse momento em que você está com o Rei do Universo. O Rei do Universo está dentro de você para você ter uma audiência particular e íntima com o próprio Deus que se fez homem. Olha, se isso não é motivo de alegria, eu não sei o que é para vocês.
Então esse é o momento que a gente vai abrir o nosso coração para Jesus. A gente vai falar tudo que a gente tá precisando. A gente também pode pedir perdão, pedir que Ele nos ajude, pedir para que Ele nos ajude a crescer nas virtudes, pedir por aqueles que não têm fé, pedir por aqueles que amamos, enfim, por tudo. E aí eu te explicando tudo isso, você acha que isso é hora de conversar? Mesmo que a sua oração seja curta, as outras pessoas estão rezando. Então é absolutamente necessário manter o silêncio em respeito em primeiro lugar a Deus e aos nossos irmãos. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Após a comunhão, vem os ritos finais. O sacerdote encerra com a bênção final e uma breve despedida, dizendo: o Senhor esteja convosco. Respondemos: Ele está no meio de nós. O sacerdote diz: abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Respondemos: graças a Deus. E então, finalizada essa festa importante, é agora a procissão final. Os coroinhas, leitores, ministros da comunhão e o sacerdote então se enfileiram para fazer a procissão final. Atenção, a missa exige respeito até o final. Nós só podemos sair e após a finalização da procissão. Então, quando o sacerdote sai do altar, do presbitério e vai para a sacristia, é aí então que estamos dispensados e podemos ir embora. Claro, nesse momento podemos fazer a nossa ação de graça. Podemos ficar ali mais uns 5, 10 minutinhos adorando a Deus e continuar a nossa oração. Quanta coisa há para se aprender sobre a Santa Missa, não é mesmo? Você percebeu que a missa é uma verdadeira festa? Um banquete? Claro, não é uma festa igual essa que nós vamos muitas vezes com música alta, barulheira, conversa. Não, porque a festa é nós com Jesus. Nós devemos silenciar a nossa mente, o nosso coração, para que Ele possa nos falar. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre esse mistério que é a Santa Missa, para que você possa aproveitar cada vez mais. E lembre-se, a missa é um encontro com Deus, com Jesus Cristo. Então devemos observar atentamente o que deve ser feito, como deve ser feito, preparar o nosso coração para receber Jesus e buscar cada vez mais aprender. Eu finalizo por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.